Olá, amigos e amigas, guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Mais uma advocacia, um podcast de advocacia conectando histórias, advocacia na raça. Hoje eu trago para vocês uma pessoa ilustre que acabou entrando na minha vida como uma cliente, se tornou uma amiga muito querida e conversando com ela, nós identificamos que a história dela se conectava muito com o direito, que é o nosso propósito. Hoje eu trago aqui no nosso podcast a senhora Célia, uma amiga querida. Muito bom dia, bom dia, dona Célia. doutor. Como é que a senhora veio para São Paulo? Me conta um pouco da história da senhora. Da onde a senhora era? Onde a senhora nasceu? Como é que foi isso? Onde eu nasci, doutor? Eu nasci em Monte Santo, Bahia. Você entendeu? Vim para cá. Tinha um rapaz que já morava aqui há uns 5 anos. E ele é de lá da mesma região que eu nasci, de Monte Santo. Acabou indo para lá. Eu tinha, na época, 14 anos e pouco, alguma coisa. Começamos a namorar. E acabei fugindo quando fala na Bahia, a verdadeira palavra. Porque os pais lá naquela época não aceitavam. Se você tivesse algo a mais, teria que acompanhar aquela pessoa. Acabei vindo aqui para São Paulo, meu pai não queria, porque eu era muito nova. E vim com esse rapaz. Bom, então a senhora veio lá da Bahia. Uhum. E a senhora tinha quantos anos quando a senhora veio para São Paulo? 15 anos. 15 anos. A senhora já veio com um relacionamento Já lá da junta Bahia. com ele. A senhora já veio, Uhum. mas os seus pais não permitiram que a senhora viesse ou a senhora simplesmente falou, tô indo? Não, eu simplesmente tô indo, eles tiveram que aceitar, porque a partir da hora que você tinha algo a mais, aquele não aceitava. A filha voltar para casa... Sim. Naquela época, vulgarmente falando, e brinca, é violada. Mais ou menos isso, seria isso? Isso. Resumindo, meu pai não queria, mas acabou assinando para mim vir, porque já tinha acontecido o que não devia. Eu vim para São Paulo aos 15 anos, né? Fiquei grávida aos 16. Olha que história. Então, a senhora vem lá da Bahia, da sua terra, com 15 anos, né? Já com uma pessoa que lhe assumiu. Essa pessoa que lhe assumiu já era maior de idade? Como é que era isso? Já. Ele tinha 25 anos e eu tinha 15 anos. Então, eram 10 anos de diferença, ele era um pouco mais maduro. Então, ele assumiu a senhora e trouxe para São Paulo. Chegando em São Paulo, o que aconteceu? Chegando em São Paulo, ele já morava no Brás, num quarto, numa pensão. A gente ficou lá. Eu, após uns 2 meses, eu falei, não, isso aqui não dá para mim ficar trancada nesse quarto. Ele trabalhava na rua de camelô. Perfeito. Tinha uma banca de relógio. E eu falei, né? Coloca uma banca para mim, porque não dá para mim ficar aqui presa. Eu não nasci para isso. Entendi. Então, a senhora vem lá. Olha que coisa magnífica. A senhora vem já com uma estrutura de mulher, né? Porque já veio já praticamente casada com uma pessoa. Ele morava num quarto. Para quem não conhece, São Paulo... o Brás é uma região muito conhecida de todos nós. Porque lá tem muito comércio, tanto de roupa, de qualquer coisa que você imagina, no Brás tem. E aí a senhora vai para lá e ele trabalhava numa banca, é isso? Isso, no Largo da Concórdia. Aí eu falei, coloca uma para mim, porque eu não nasci para isso. Ele colocou uma banca uns 30 metros mais na frente. E eu fui trabalhar. E meu pai, na época, vendeu um gado, que eles mexiam muito com gado, mandou para mim. E eu coloquei a banca para mim. E aí fui trabalhar, sim, doutor. Digamos que era assim, se ele vendesse 2.000, eu vendia 4. Então aí você já começou a se destacar. Me destacar. Eu falei, opa! Eu tenho tino para isso. Eu tenho para isso, né? Aí era uma banca de 1,20 m, mais ou menos. Sabe, que você bota relógio. O que a senhora comercializava lá? Relógios. Todas as marcas. Eu comprava na Galeria Pagé, eu comprava ia junto. Aí logo eu fiquei grávida. Olha que loucura. Então, vamos lá. A senhora vem lá com 15 anos. Fiquei grávida. Vê que não é a sua praia, ficar parada ali, falou, vou trabalhar. E aí monta a tua banca lá no Brás e tal, começa a vender esses relógios e com 16 anos, então, engravida. Engravido. Aos 17 anos, fui mãe. Aí eu falei, não, eu já tinha acostumado tão de um jeito lidar com aquele povão, porque o Brás era muito lotado. Muita 15 gente. dias eu já fui trabalhar de volta. Aí eu trabalhei no Brás, no Largo da Concórdia, acho que com uns 8 para 9 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei, sabe? Vendia muito bem, doutor. Digamos, as pessoas, às vezes, eles veem o camelô, sabe? Assim, como um mendigo, sei lá. Tem pessoas que têm vergonha. Sim. Mas não sabendo elas que, às vezes, aquele cara, ele ganha mais do que certas lojas que tem por aí. Imagina, ganha muito bem. Eu sei por experiência própria.
porque eu vi, assim, 9 anos, mais ou menos, trabalhando ali. Mas leva-se em consideração que com muito esforço. Muito esforço. 15 anos, Muito vem pra esforço. cá, Chuva, 16 anos. sol, fui mãe, aí deixava o menino com a vizinha, ia trabalhar, não parei. Aos 17 anos foi mãe. 15 Uhum. dias, praticamente hoje, as pessoas falam que sair quando a pessoa 15. é mãe, são 40 dias ali. Nem dei mamar Não- pra não ele, deu nada. tadinho. Não, Foi embora. fui embora Já ficou na trabalhar. mamadeira. Ficou na mamadeira com a vizinha, chegava em casa muito sofrida, ia lavar fralda, não existia aquele negócio de fraldinha descartável. Aquela época, pra mim, eu não sabia nem o que era isso. Era fralda de pano. Então, olha que loucura. Você que hoje fala que, nossa, fralda de descartável é ruim, imagina naquela época você tinha que pegar, limpar, lavar e reutilizar. Isso não existe nos dias de hoje. Não, não. E aí trabalhei, né? O menino foi crescendo, muitas vezes não tinha com quem deixar, levava. Aí dessa banca de relógio eu passei para eletrônico, vendia relógios eletrônicos e fui crescendo, sabe? Fui juntando dinheiro, porque naquela época você não conseguia nem alugar uma casa. Sim. Porque assim, se você não tivesse com que comprovar sua renda, era difícil. Nós estamos falando de uma época de 35 anos atrás. 37 anos. 37 anos atrás. As coisas eram muito mais difíceis, muito Era. mais complexas de você conseguir crédito. Não existia Isso. cartão de crédito. Não. Não existia cheque. Era Banco, tudo não. em dinheiro. Então, quem tinha Tudo em solvência dinheiro. financeira conseguia as coisas. Uhum. Era mais ou menos assim. Isso. Aí foi quando eu comecei a vir ali pro Ipiranga. Eu tinha uns parentes, uma tia que morava lá, parte do pai. E vendo as pessoas falar no Heliópolis, que o Heliópolis, ele ficava dali para baixo, né? Sim. Assim, não chegava ali perto da Silva Bueno. Claro, eu passei um dia na casa de uma prima. Eu falei, quer saber de uma com meu companheiro? Vamos comprar uma casa, parar de pagar aluguel? Ali a senhora já tinha famílias estabelecidas, Já, é isso? já. Da sua família. Isso. Aí eu comprei a minha primeira imóvel, foi ali na entrada da favela, ali na Rua da Alegria. Sabe, eu comprei uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e garagem. Essa região, como é que se chamava? Heliópolis. Heliópolis. Para você que não conhece também, o Heliópolis hoje é uma cidade, Isso. né, praticamente dentro de São Paulo, Uhum. uma comunidade muito grande, onde lá tem diversas coisas. Isso. Coisas boas, coisas maravilhosas, coisas não tão boas, mas é uma comunidade tudo. imensa. Um pouquinho. Aí eu fiquei morando lá e surgiu uma invasão ali perto da 95DP, que já fica mais para baixo, chegando ali 95DP seria a delegacia. Isso. Correto. Surgiu uma invasão ali, que tinha uns casarão muito bonitos. Resumindo, invadiram lá e eu acabei comprando um terreno lá, na época. Aí eu construí um salão, falei, vou colocar uma loja de material de construção aqui. E esse dinheiro era tudo proveniente lá das bancas que a senhora havia adquirido já. Quanto tempo a senhora já estava trabalhando? 9 anos. Já era 9 anos de luta. Não muita sabia luta. o que era shopping, não sabia o que era uma pizzaria, não sabia o Só que era... trabalho. Só trabalho. Eu trabalhava de domingo a domingo. Domingo eu trabalhava na Praça da Sé. Correto. De domingo? A domingo. Eu não sabia o que era... Não sabia o que era folga, não existia isso pra senhora. Não existia isso. Pra mim, no meu, não sabia o que era isso. Folga, não. Aí foi quando eu comprei, fiz o salão, mas ele... Vamos colocar um depósito. Vamos. Fomos na Bahia, compramos um F4000. E de onde veio esse tino de negócio, no caso, para fazer um depósito de material de construção naquela região? O que a senhora viu ali que era importante? Que a senhora sentiu e falou, ó, isso aqui vai dar certo? Porque assim, estava começando a invasão. E eu falei, se eu botar um depósito aqui, vender material, eu vou estourar, entendeu? Porque Olha a minha que família... empreendedorismo. Aos empreendedores de hoje que acham que nada acontece, tá aqui uma mulher raiz. Porque assim, eu vim de uma família que minha família nunca trabalhou para ninguém. Então assim, sempre tentou, eu falei... Se virar ali do jeito que dá. Se virar. Eu falei, não, vamos fazer um depósito de material de construção. Vamos. Aí fizemos salão, começamos pouquinho. Eu fui aprendendo que eu não tinha nem noção. O pedreiro chegava e falava, Célia, me dá um cotovelo do tal. Eu falei, dá para você me mostrar que cotovelo que é? Sim. Tá aprendendo ali na raça. E na raça. E vamos que vamos. E sabe, doutor, aí fiquei, aí comprei um F4000, fui buscar no norte, esse F4000 era do meu avô. Aí fui buscar lá, meu ex foi buscar lá. F4000 seria o caminhão. Isso, para fazer as poder entregas. trabalhar. Começamos, aí no dia que não tinha motorista, eu mesmo ia mais ele. E nessa altura, meu menino mais velho já tinha o quê? 7 anos. Aí eu já tinha um mais novinho, que tinha 2 anos. Então a senhora já tinha um menorzinho também nesse período. 2 anos. 2 aninhos. O outro tinha 7, ele tinha 2. Aí eu falei, não, é por aqui. Aí começamos a trabalhar, era de domingo, sabe, o domingo eu não abria.
Certo. Ah, não, abria até meio-dia, era. De domingo abria até meio-dia. Então, continuou-se aquela rotina louca. Isso. Aquela rotina que não, sabe, era trabalhar. Se você me perguntasse o que era um tênis, nossa, esse tênis, essa roupa, que shopping? Que shopping? Sabe que nem que era shopping Era na só minha a vida? labuta do dia a dia, trabalho, Trabalho. a família ali com os filhos, com o marido. Chegava em seguindo. casa depois do domingo, ia botar as coisas em dias. Tinha uma menina que veio do norte, que era prima minha, ficava com eles. E trabalhar. Aí dali, minha primeira casa com escritura. Então, depois de toda essa correria, estamos falando de mais de 10 anos, né? E adversidades, aquela loucura, morou em lugares que não eram tão bacanas. E aí, através desse empreendedorismo da senhora, a senhora consegue arrumar um capital, uma grana, um dinheiro, para poder comprar a sua primeira casa escriturada. E onde é que foi essa sua primeira casa? Do outro lado, que hoje é onde é a minha loja. A minha loja era do lado da favela. Correto. Aí eu fui e comprei o primeiro imóvel, que era 400 metros quadrados. Uma casa grande. Grande. Bem grande. Porque assim, as pessoas que moravam ali se desgostaram por causa da favela. Entendi. E foram embora, não quiseram ficar mais ali, que era tudo pessoas bem, de vida, sabe? E aí, mais uma vez, Dona Célia foi lá e viu uma oportunidade. Falou, agora é a hora. Aí, bem em frente, falou, Célia, você não quer me comprar essa casa? Eu falei, quanto você quer? Naquela época, acho que foi 36 mil. Que era muito dinheiro na época. Muito dinheiro. 36 mil reais, vocês não têm noção o quanto que era de dinheiro nessa época. Há 37 anos atrás, né, doutor? Quase. Bastante coisa. Bastante coisa. Fui lá, né, juntei dali, juntei da lá, comprei. As casas eram umas casas muito bonitas, recuadas. Na frente tinha um terreno de mais ou menos 200 metros. Para trás era o imóvel. A região do Ipiranga tem ainda umas casas antigas muito bonitas, né? Que tinham um recuo de mato, de árvores, né? Em frente a esse lugar, essa invasão, era motocross. Caramba. E ali, aquela favela toda praticamente comprou a mim. Se eu ter ideia, eu vendia uma carreta de areia de 35 metros e um caminhão de 15 metros de areia por dia. Nossa, era muita coisa. Era muita coisa. Muita cimento. coisa. Nossa, carga de cimento, eu cheguei a comprar 5 cargas de cimento por semana. Nossa, então dá para se dizer que todos os as casas daquele local tem um pedacinho do material de construção da senhora Célia. Isso. E aí, dali, sabe aí o que eu fiz? Eu joguei, deixei o lado só para areia, joguei a loja para o outro lado e continuei. Dali eu comprei a máquina, aí comprei o caminhão zero. Essa máquina, que máquina seria? De vasculhar areia, pegar areia no chão para jogar em cima dos caminhões. Como se fosse uma retroescavadeira? Isso. E é muito caro isso, hein? Isso. Comprei um caminhão zero, um sapão, para ir buscar areia. Que legal. No começo eu pagava para vir o frete, que vinha de Mogi, areia. Eu falei, não, vamos comprar um caminhão. Isso é tino de empreendedorismo. Olha como as coisas vão se conectando. Começa numa situação, depois vê um outro viés, e aí montou um ecossistema para que você gerasse tudo isso sem ter custo. Isso. A mais do que, por exemplo, pagar um frete. Seria isso? Primeiro eu comprei o primeiro das entreguinhas pequenas. Eu pagava frete para vir areia. Aí depois eu falei, não, peraí, esse frete eu já vou ganhar. Sim. Vamos comprar um caminhão. Aí já sobrou dinheiro, eu comprei um caminhão. Aí compramos um caminhão. Beleza, ia buscar 316 metros de areia. E à noite, 2 horas da manhã, quando era 6 horas, já estava de volta. Porque ia à noite para não... E era a senhora que iria? Ia eu e meu esposo. Tanto é que eu também aprendi a dirigir caminhão. Essa história, já vamos chegar nessa história do caminhão, que já me trouxe uma curiosidade. E aí começou, e depois de mais ou menos 1 ano, compramos uma carreta. Correto. Eu falei, olha, não tá dando, porque tinha que vir, aí ele tinha que voltar, dar 3, 4 viagens. Porque o caminhão já se ficou pequeno para aquela tarefa. Foi, aí ele ia com o caminhão, com a carreta eu ia com o caminhão. Aí trazia 15 metros de areia no caminhão e ele trazia 33 metros de areia na carreta. Era muita areia. Todos os dias a gente ia buscar. 3 horas da manhã, quando era 6 horas, a gente já estava de volta. E fui trabalhando, aí dali, trabalhando. Eu acho, doutor, que eu vim saber o que era um shopping em São Paulo, acho que eu já tinha meus 20 anos de São Paulo. Olha que coisa magnífica. Né? E eu faço sempre um paralelo, porque hoje eu digo que as mulheres, as meninas de hoje, elas crescem acima de 30 anos. Eu tenho essa visão. E você pega a maioria das meninas hoje, das meninas, dos meninos, para se generalizar totalmente,
com 20 anos não pode trabalhar, com 22 não sabe o que é, com 25 começa a se achar, com 30 fala, agora eu vou prosperar. Uhum. E você não, já veio com 15 anos. Estudei só até os 15 lá na Bahia. Até os 15 anos. Não estudei mais. A senhora parou ali no ginásio Uhum. e não teve mais contato com a escola e só trabalhando. Só trabalhando. Constrói um patrimônio e continua trabalhando e só depois de 20 anos que começa a falar, agora eu vou deleitar aquilo que eu conquistei. Com Foi 20 isso. anos, eu acho que eu tinha 22 anos, eu já tinha meu carro zero. Meu primeiro carro zero, eu comprei um Logos. Logos. Eu lembro desse carro, era um carro muito bonito. O meu era mais ou menos assim, um cinza, muito lindo meu carro, não lembro. 1.8 GL ou 1.8 GLS. Isso. Eu lembro desse carro que foi uma sensação quando ele saiu. Tirei um zero para mim. O meu esposo, ele já tinha uma caminhoneta, zero também. E assim, só que eu não sabia o que era esse negócio de ficar dando dinheiro em roupas, Sim. sabe? Todo dia um tipo de roupa, um tipo de calçado, um tipo... Não, Esse mimo você não se dá. não, agora mimo de... Aí comprei, foi antes de eu comprar meu carro zero, eu ainda morava na favela quando eu comprei meu carro zero. Eu tinha um imóvel de cá, mas era de frente, eu já tinha meu carro zero, mas eu tinha um imóvel que era de frente com a comunidade. Com a comunidade. Aí eu falei, não, agora está na hora de eu sair daqui. Expandir mais um pouco. Eu falei, eu vou comprar minha casa fora daqui. Eu comprei na Vila Carioca. Vila Carioca. Então, essa terceira fase já está estruturada, já está bem financeiramente. E aí fala, agora eu vou... Como eu posso dizer? Ir a outros redores, a outros ares. Foi mais ou menos isso? Isso. Porque assim, eu morava em cima da loja. Era um terreno grande, que fiz um salão grande, 400 metros quadrados. E eu morava em cima da loja. Aí eu falei, não dá. O pessoal às vezes me bate aqui à noite para me abrir para um cotovelo. Sabe? E eu não podia dizer não. Que às vezes podia ser até dor de cotovelo. Chama ela. Entendeu? Eu não podia falar não. Eu falei, não. Aí fui para Vila Carioca, morar na Vila Carioca. Só que lá tinha um porém, minha casa era muito boa, mas assim, eu acabei fazendo um salão embaixo porque eu pretendia abrir outra loja embaixo. Lá na Vila Carioca? Isso. E deixei a minha casa sem garagem. Aí eu falei, não vai dar para me ficar aqui por muito tempo. Era uma casa com 260 metros quadrados, mas... Que também era grande. Grande. Falei, não vai dar para me ficar aqui por muito tempo. Aí fiquei lá, acho que uns 7 anos. Aí voltou... Tinha uma casa muito linda na esquina, muito bonita. Nessa mesma Vila Carioca? Não, já voltando de volta para a comunidade. Ah, perfeito. Já retornando para a comunidade. Eu falei, o quê? A outra esquina. Eu falei, o quê? Eu falei, esse tempo que eu perco de eu ir para lá, para cá, quando a venda estiver ruim, o que eu faço? Eu vou em casa, dou uma ajeitada em alguma coisa. Perfeito. Eu já não vou ficar embaixo da loja. Voltei para outra casa de 400 metros, muito bonita, que era de um ex-delegado. Correto. E que eu comprei dele, comprei até à vista na época. Então, deixa eu entender, porque é tanta casa que eu estou perdido. Então, a senhora sai da comunidade, compra o terreno, monta o depósito, perfeito? Depois, passado um período, compra uma casa na Vila Carioca, correto? E depois disso, você comprou outra casa. Foi a outra esquina que foi de frente para a comunidade também. Então, perto da comunidade, uma outra casa que você se apaixona por ela, fala, essa eu vou adquirir. Então, nós já estamos falando aí de praticamente 4 imóveis. Isso. Naquele momento. Naquele momento. Aí volto de volta. Só que aí, passado um tempo, me inventam um tal de um fluxo na frente tal de uns... que bota esse tal de carro na rua, sons. Tá, então agora começa uma outra transição. Então a senhora chega nessa casa dos sonhos, que era uma casa muito linda, e aí começa aquela invasão do fluxo. Para quem não sabe o que é fluxo, que eu acredito que todo mundo saiba, mas é os funks das comunidades. E ali começou o transtorno. Começou o transtorno em frente à minha casa, colocava um som de não sei quantos mil watts, e a rua fechava. Ninguém saía, ninguém entrava e ninguém dormia, né? Que é o pior. E você ia falar com as pessoas, ela falava, ai, quer sossego. Ela já morreu, que Deus o tem. Lugar de sossego é da Vila Alpina. Eu falei, Eu falei, tá bom. Então, tá bom. O que é que eu fiz? Dei um tempo, acho que uns 3 anos, comprei, aí eu digo, peraí, vou para mais longe agora, vou para Moca. Agora eu não quero mais perto. Vou para Moca. Peguei a casa, destruí a casa muito linda, doutor. Uma cheia de árvores muito bonita, de rosa, casa muito bem feita. Que casa maravilhosa. Doeu muito. Aí eu falei, peraí que eu lhe acerto.
Fiz um belíssimo salão comercial. Mais uma vez, mostrando a firmeza que você já tinha na veia desse empreendedorismo. Bom, então, peraí. Já que eu tenho que ir para o Vila Alpina para ter paz, então eu vou desmontar isso aqui e vou ter recursos. Mais ou menos isso. Montou um salão lá. Montei um salão. Ela perguntava assim para mim, o que vai ser aí? Eu falei, vai ser uma igreja. Deixa que não era igreja nada, ia ser um concorrente dela. Aluguei, mudei, fiz o salão bem bonito de 200 metros quadrados. Bom salão. O resto, fiz tudo de imóvel para alugar. E quando abriu... Então ali começa uma nova etapa. Você viu que não ia dar para ficar lá naquela casa dos sonhos, falou, então eu não posso perder dinheiro, não vou deixar ela aí, eu vou desmontar ela. E montou um comércio, um novo comércio. Comércio com mais ou menos, não vou falar a quantidade, bastante casinhas de aluguéis no fundo e à frente o salão comercial. Olha como as pessoas que são determinadas conseguem. Isso aí começa a ter renda. Nessas alturas eu também já tinha renda no outro, que eu saí do depósito, que era em cima, eu dividi minha casa, que era enorme, fiz vários aluguel também em cima, que lá era grande, 400 metros quadrados. E aí lá também eu falei, você me paga. Eu falei... Nossa, que história. Aí eu falei, fiz bastantes aluguéis. E aí, deixei lá. Quando inaugurou, tomou toda a freguesia dela, foi para baixo do salão do meu. A senhora se vinga ali sem querer, de uma forma inteligente, ao qual você já tinha essa sabedoria. Ao invés de brigar, falou, não tem problema. Eu vou resolver de outra forma. E vai lá e toma toda a clientela dela. Nessas alturas, já comecei a fazer uns inimigos, né? Eu imagino que deve ter incomodado bastante as pessoas que ali já estavam. Isso. Que começa a tomar o espaço de outras pessoas, começa a ser vista, né? Aí fui morar na Moca e comecei dali, né? Aí comecei já a empreender um pouco no lado da construção civil. Olha, tantas histórias que a gente fica até perdido. Então, recapitulando, aí você viu que a construção civil, não só vender material, dava um certo lucro. E sim também ser empreendedor na parte da construção civil. E aí começa essa fase. Explica pra gente como é que foi isso, essa transição. Aí eu comecei, né, fazendo aluguéis. Daqueles terrenos eu fiz bastantes aluguéis em cima. Não ficava desalugado em momento nenhum. A procura era muito grande. Porque não tinha aquele... Como eu passei por isto, que era muito difícil alugar, né? Para alugar. Então, se a pessoa chegava lá, falava, Loura, que me apelidaram por Loura, você tem casa para alugar? Eu falei... Eu não queria saber, eu só perguntava para ela, você tem condições de me pagar? Sim. Falei, só o seguinte, eu falei, não quero saber da sua vida, mas assim, você tem? Porque combinado não sai caro. Sabe, vamos fazer um contratinho aqui, se você não tiver 15 dias, você entrega meu imóvel, não tem problema, não tem multa, não tem nada. A senhora acabou barateando e tirando aquela burocracia que geralmente as imobiliárias colocam para poder segurar o patrimônio. Foi muito difícil para mim quando eu cheguei. Então, assim... Eu acabei fazendo isso e, então, assim, eu criei outra renda. Sim. Aí eu comprei mais outro, doutor, mais outro. Foi indo, foi comprando. Foi indo. Só que eu alugava, entendeu? Sim. Aí comecei a comprar em outras regiões. E aí foi onde começou a incomodar. Só usava carro zero. Aí fui e troquei para um Cívico, meu carro. Eu imagino, fazendo um corte aqui, eu imagino como é que deve ser para uma comunidade carente, né? E aí as pessoas, ao invés de olhar a história... Desde lá de quando veio com 15 anos, não, eles só olham o presente. Isso. E esse presente começou a incomodar. Esse presente começou a falar, não, então a loira, ela tá rica e ela acha que ela pode tudo. Foi mais ou menos essa visão que começaram a ter da senhora. Isso. Aí foi quando eu troquei de carro. Eu falei, acho que eu usei uns 5 anos, doutor, meu carro. Eu peguei um Honda, quando ele foi lançado, aquele bonitão. Honda Civic, se eu não me engano, foi em 1998. Isso, que era um lançamento bem legal. Ou 95. Doutor, não foi 15 dias, não. Nessa altura, o meu filho mais novo já tinha 15 anos. Tá. Então, essa parte é que eu preciso pontuar para que vocês de casa entendam. Então, vocês ouviram aqui toda a trajetória de uma mulher guerreira, aguerrida, veio lá do interior da Bahia. Ali, naquele momento, já começou a mostrar a força interna que tinha, porque disse aos pais, eu só preciso da autorização. Que eu vou já está decidido. E pelo que vi, pela pouca história que escutei até agora, estava correta, porque o relacionamento ele se perdurou durante muito tempo. Se vocês 29 anos. 29 anos. E se deu muito bem. A senhora já está bem estabelecida, já está com suas rendas já ali estabilizadas, um filho já de 15 anos, com certeza um rapaz muito bonito. E aí o que acontece? O que acontece, doutor? Aí começou aquele negócio, que a loira estava rica, que a loira estava isso, só usava isso, moto boa,
carro bom. Um belo dia, meu filho sai da moca, ele tinha um primo que morava em cima da loja, que trabalhava comigo. Aí, sabe, eu sempre tive uma intuição muito forte, assim, comigo. Eu falei, começaram a onda de sequestro na região. Na região do Não só União. foi eu. Teve muitas pessoas lá, umas 6 pessoas conhecidas minhas que foi sequestrada. Que eram da mesma região ali. Da mesma região, que tinha comércios. Só que eu cheguei para meu filho e falei assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, não vem mais aqui à noite, porque assim, o próximo vai ser um de nós dois. Sim. Porque meu outro filho morava na Bahia, estava com a mulher na Bahia, acabou indo para lá, só ficou ele. Aí ele falou, mãe, eu não vou ficar sem vir no meu primo, ficar preso. Eu falei, filho, eu tô te falando, eu tô sentindo. Então, mais uma vez, a senhora de novo, com aquela predestinação, com aquela riqueza de detalhes, de sentir as coisas, fala a ele, não vem. Não vai, porque... Passa a não vir mais. Aí, resumindo, eles começaram, uma hora os próprios da região, botar um plano em me sequestrar. Ia me sequestrar, depois eles... Era eu. Depois falaram, não, se eu pegar ela, porque assim, meu marido, ele era muito calado. Sempre quem resolvia tudo era eu. Era uma pessoa muito batalhadora, né, até hoje. Só que ele era muito na dele. Eu não, já batia de frente, eu já falava o que eu pensava. Já tinha aquela coisa mais firme. Então eles pensaram, se eu pegar ela, não tem como pagar o resgate. Então vamos pegar o filho dela. Sim. Aí, resumindo, quando foi um dia de sexta-feira, ele saiu de casa e falou, mãe, ele já andava de moto. Sim. Pegava uma motinha que eu dei. Naquela época ali, ainda podia. Aí eu falei, não vai, Rony, não vai. Ele falou, não, mãe, eu só vou lá, já volto, não sei o quê. Aí tá bom. Aí eu se foi, né? Mas sabe, doutor, quando você sente que eu acho Apertou o coração naquele momento. Mãe tem muito isso. Quando ele ia saindo, que ele pegou, né? Ele falou assim, ai, benção, pai, benção, mãe. Eu falei, não tô entendendo. Se você vem nesse tanto, por que você tá dando a benção? Sim. Aí ele foi, né? Acabou a novela, nada de Rony, que era meu filho mais novo. Aí daqui a pouco meu telefone toca. Aí eu virei para meu esposo assim, falei assim, meu filho foi sequestrado. Aí ele... Sem ainda saber de absolutamente nada. Nada. Ele tinha saído há pouco tempo, coisa ali de meia hora, 40 minutos, 1 hora, e a senhora recebe ali, de repente, aquele sentimento de mãe e fala com o seu esposo naquele momento. Aí ele falou... Aí eu atendi o telefone. Aí o menino falou assim, patroa, pegaram o Rony aqui, eu não sei se foi polícia ou foi ladrão. Eu falei, não, foi ladrão. Meu filho tá sequestrado. Que cena forte. Imagino como é que deve ter sido. Aí meu marido, aquelas pessoas brutas, sabe, falou assim, eu não vou lá, porque eu avisei pra ele não ir pra lá à noite, pra ele não andar à noite. Muito bruto, sabe, isso aí foi uma coisa, uma decepção, foi onde começou o casamento já. Vamos entrar nessa área depois. Então, a senhora recebe ali um telefonema. Um telefonema. Difícil, imagina uma mãe, né, recebendo um telefonema. Olha, seu filho está sequestrado. Até então, naquele momento, você tinha certeza, mas não tinha vindo a informação. Não. Ou era polícia ou era ladrão. E como é que começa a desenrolar isso? Eu pego meu carro, vou para a comunidade. Quando eu cheguei lá, a rua já estava repleta, porque todo mundo me conhecia. Sim. Aí já correu, como estava acontecendo. Rápido. Aí eu cheguei lá, aí as pessoas falaram, como que foi? Começou aquela confusão, daqui a pouco, era 11 horas, meu telefone toca. Eram os bandidos. Então, Loura, seu filho está com nós. E é o seguinte, a gente quer 1 milhão. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, não estou entendendo, como 1 milhão? Eu não tenho esse dinheiro. Você tem sim, você tem várias joias, você tem imóvel, você tem isso, tem aquilo. Falei, não, eu tenho um imóvel. Tudo aquilo que eles viam, depois de quase 30 anos, você começou a se dar como luxo por conta da quantidade de trabalho. Uns 20 anos que eu estava lá. E aí eles começam a querer sangrar a senhora em relação a valores. Aí foi onde eu vim conhecer outras pessoas que eu não conhecia até aí. Aí chegam as pessoas da comunidade, né, que eu não vou citar nome, falaram assim, não, é impossível, que isso daqui não pode acontecer, BBB. Eu falei, não é impossível, tanto é que aconteceu e já aconteceu lá pra cima. Só que assim, me desculpa, eu tô indo agora pra polícia. Aí eu fui para antissequestro. Então, você conversa com algumas pessoas e fala, vou tomar a direção da lei. E foi até a delegacia para poder expor o que estava acontecendo. Fui até a delegacia, cheguei lá na mesma noite, contei tudo, saí da delegacia, acho que era 5 horas da manhã. Isso aconteceu por volta de 9, 10 horas da noite? 10 horas. Saí da favela mais ou menos, da comunidade lá, né? Que é de frente. Meia-noite fui direto para a delegacia. Cheguei lá, né?
já me levaram direto lá para o lugar do antissequestro. Aí a antissequestro já entrou em ação. Só que assim, eu não tinha nem noção, assim, e começou aquela... Só que até então eu não falei abertamente. Perfeito. Para todos os efeitos, eles achavam que eu ia fazer igual os outros. Um pagou 100, outro pagou... Ficou 2 dias, 3 dias, liberaram. Uma semana, outros que... Foi umas 5 pessoas. Eles não acharam que eu ia chamar a polícia na cabeça deles. Eles não sabiam com quem estava mexendo, essa é a verdade. É. Aquela pessoa forte, rica em pré-determinação, e falou, não vai ser assim. Comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Aí foi onde eles começaram Célia, a gente vai começar uma negociação. Aqui, que se eles querem dinheiro e você quer seu filho. Só que assim, você vai começar... Não, quando eles escutaram as primeiras conversas, eles falaram assim, Célia, é amador. Por que amador? Porque um cara sequestrador mesmo, ele não vai pedir uma pessoa R$1 milhão logo no mesmo dia que sequestrou seu filho, Justo. 2 horas depois. Então, é amadores. É bom por uma parte e ruim por outras. Porque ele não sabe lidar com isso. Às vezes, qualquer situação de emoção já pode gerar um dano maior. Um dano maior. Aí eu falei, tá, você vai começar com um lance de dizer que você tem R$500. Eu falei, o quê? Eu falei, é impossível. É por toda a sua história. Eu falar que eles vão vai matar meu filho. Ele falou, não, a gente tem que se blindar, você vai começar nessa negociação. Doutor, quando eu falei que eu tinha R$500, nossa, eu lembro até hoje, foi assim... Desesperador. O cara me xingou todinha do outro lado. Sua filha da puta. Pode falar, fica à vontade. Sua filha da puta, sua isso, sua aquilo. Você tá me tirando, você tá achando que a gente é isso, que é aquilo. Eu falei, é o que eu tenho. Eu falei, eu tenho dinheiro, mas é empregado. Venda seus cordão de ouro, venda seus carros, venda sei o que. Eu falei, mas não é assim para achar comprador. Vender. E foi indo, doutor. Cada dia ligava 3 horas e aí ninguém dormia, Era 3 horas da manhã, era 2 horas da manhã. Naquela época, eles usavam aquele pré-pago. Só que eles não imaginavam que eu estava com a polícia. Sim. Eles não imaginavam. Eles falam, se você chamar a polícia, mata seu filho, não sei o que. Eu falei, não, imagina. Eu odeio polícia, sabe? E polícia... Fez o jogo ali que tinha que fazer para poder fazer as coisas resolvendo. E aí, eu sei que eles grampearam meus telefones, foi se rolando. Quando foi com 20 dias, mais ou menos, eu não aguentei mais aquele. Virei para um dos policiais, eram 10 policiais trabalhando no caso do meu filho. Aí eu falei assim, não dá, não aguento mais esse jogo. Esse negócio todo dia sobe um pouquinho, todo dia sobe um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, aí nessa altura, acho que estava mais ou menos uns 20 mil. Eu falei, eu vou botar mais tanto. Não, Célia, né, eu coloquei. Aí foi para 37 mil. Já. Mais uma vez, demonstrando a força que tinha, falando, não vou agora mais seguir vocês, 20 dias já não deu em nada, então agora eu vou atuar da minha forma. Aí eles ligaram, eu falei assim, olha, o que eu tenho, que era para eu dizer que eu tinha uns 21 mais ou menos. O que eu tenho hoje, que eu fui juntando aqui da loja, eu tô com 37 mil. Você tá tirando, você tá não sei o quê, não sei o que. Eu falei, o que eu tenho. No momento. Que seu filho tá aqui passando até fome, não sei o quê, que ele não tem dinheiro, que a gente não tem dinheiro. Tá bom, a gente vai aceitar. Aí já veio um certo alívio naquele momento. Aí o policial virou assim para mim, um dos policiais, falou assim, Célia, eles não vão soltar seu filho. Vai ter o repique. 99 ele vai ter o repique. Eu falei, eu vou arriscar. O que ela está falando é, olha, eles vão simular que vai soltar, depois vão falar, preciso de mais. Aí eu falei, eu quero uma prova que meu filho... Tá vivo. Tá vivo. Aí que eles tinham que ganhar tempo para ver se localizava aonde eles estavam. Estavam vindo as chamadas ali e tal. Nessas alturas, eu já sabia o nome deles todos. Porque, assim, acabou que um menino, que era muito amigo do meu filho, tá num lugar de uma situação que, assim, ele acabou escutando, a pessoa achou que ele sabia. Entendi. Aí eu já sabia mais ou menos, a polícia também já sabia. Só que não sabia onde meu filho estava. A localização, o local certo onde ele estava, porque é uma situação que você não pode errar. Aí eu falei, não, eu vou correr o risco. Aí fomos levar lá numa rodovia aí, que eu nem lembro mais. Eu só sei que foi meio longe, doutor, que eu fui levar esse dinheiro nessa rodovia. Mandaram eu ir. Aí os policiais me acompanharam pelo telefone, né? Fui, levei, deixei o dinheiro. Tive a prova que meu filho estava vivo, né? Eu botei que eu queria saber... Fiz uma pergunta, o que ele tinha ganhado o último aniversário dele. Inteligente, muito inteligente. Aí eles foram lá nele, ligaram nele, né? Que eles botaram, aí ele falou.
o que tinha. Então não tinha como errar, que era coisa que Não só era- sabia é. dentro de casa. Não era uma situação mentirosa. Aí tá, levei o dinheiro, passou nada. Aí o menino falou assim pra mim, o policial, eu falei, ia ter o repique. Quando foi no sumiu. Selestrou, doutor, eles pegaram esses 37 mil. Só que às vezes o malandro ele não é inteligente. Eles foram fazer uma festa. E o dinheiro era todo de nota de 100 naquela época. Que eu tirei no banco tudo de 100. E eles foram fazer uma festa, comemorar a noite toda, com esses 37 mil. Foi uma Devem ter festona, gastado no mesmo momento. Aham. Tá, e nada passou. Sumiu todo mundo. Imagina como é que ficou o coração da senhora nesse momento. O policial disse, olha, não faça. Eu Você, fiz. com a sua força, vou fazer. Uhum. E aí, aquilo que acontece é o que ele havia desenhado. Imagina como é que ficou o coração da senhora. Ficou meio complicado. Aí teve uma pessoa que veio na minha casa e eu falei, essa pessoa, por incrível que pareça, eu sei que ela sabe de tudo. Aí eu joguei, eu falei assim, olha, eu sei que meu filho tá morto, eu só queria que entregasse o corpo dele, dissesse, pra mim enterrar ele, Que coisa entendeu? difícil, que coisa pesada isso. Eu falei, eu sei que não se cai uma folha se Deus não permitir, então acho que não era pra me ter ele, eu já não tenho mais o que fazer. Me desesperei ali na frente dela. Eu tenho total certeza. Aí, quando foi à noite, meu telefone toca. Então, essa pessoa vai à residência da senhora, a senhora conversa com ela, explana ali aquele aperto no coração, aquela dificuldade, aquele choro, aquela coisa horrível que eu não imagino como é É que ruim, doutor. deva ser isso, porque nunca passei, graças a Deus. E você, mais uma vez, com o seu tino, acerta a pessoa correta. Quando foi à noite, ele me liga, eles botam ele na linha. Aí, né, ele chorando, né, falou... Ele tinha 15 anos, 15 anos. Era uma criança ainda. então. Criança, nessas alturas, 15 anos, uma criança. Chorando, falou, mãe, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí eu ainda até revidei. Filho, eu lhe falei que eu estava sem dinheiro em caixa, tinha acabado de comprar o carro, não tá fácil, já fui nas agências, ninguém quer comprar o carro. Quando naquela época foi 90 mil. Um ótimo dinheiro. 97 mil. Daí me lembro do valor. E aí começou outra negociação. Aí começamos de novo, tudo. Eu estou tentando vender o imóvel não sei da onde, eu estou tentando ver se meus tios mandam dinheiro lá do norte, que mexia com gado. E começou outra negociação. E lá vai. Nessas alturas já estava com 27 dias. Foi mais ou menos. Foi. Aí começou, lá vai, doutor, lá vai, começa. E eu segurava o máximo. Né? Eu tinha que saber a hora de eu chorar, Sim. a hora de eu falar forte com eles. Aí eles começaram a pegar uma proporção muito assim, começou, sabe, foi muito falatório. E qual que era o período que já estava acontecendo isso? Nessa época que você já começaram novamente? Já estava com 25 dias. Eles 25. pegaram o dinheiro, tinha mais ou menos 13 dias, 10 dias, e que eles sumiram mesmo, não ligava, não fazia nada. Eles foram gastar o que pegaram? Agora, o que aconteceu? Por que a polícia não resolveu mais rápido? Porque a pessoa que deu a fita dele era uma pessoa que ainda estava na família. O que acontecia? A família que a senhora fala, a sua família? É a família era a minha família, que era um primo longe. Ele, meu irmão, ligava, falava, Célia, como é que tá as coisas? Aí meu primo à noite ligava, que era filho de uma tia minha, falava, Célia, como e aí? Teve notícia do Rony, não teve? E era essa pessoa que praticamente passou Não, aí o que acontecia? Ela pegava e falava, o filho escutava, que estava envolvido no meio deles. Então foi de dentro da casa da senhora, Que ou seja, começou, da família da senhora, que começou que deu essa situação, a... que deu essa, a gente fala vulgarmente falando, uma fita. É, isso. E aí eu falei, não, tem algo errado. Aí o policial falou assim, Célia, cada um dia vinha 2 policiais, ficava à noite comigo. A partir de hoje, você não vai falar mais nada pra ninguém. Se alguém da sua família ligar, fala que tá tudo bem, que tá isso. Pegamos essa tática. Eles mais ou menos imaginaram que poderia ser alguém ali de dentro de Que vocês. tava levando O informação. policial com o tino dele, ele falou, opa, peraí, tem coisa errada porque tá... Não Tá vazando vazando alguma alguma informação. Não. Aí eu falei, ligar, não, tá tudo bem. Não tem notícia. Não tem. Deixa. Ele ligou? Não ligou. E aí começamos. E eu segurava o máximo que eu podia. Máximo. Aí quando foi um belo dia, quando chegou, eu lembro que eu falei assim, Deus, sabe, assim, eu fui muito apegada, assim, eu sou uma pessoa que minha família é muito apegada a Deus, sabe, também eu tenho minha religião, mas eu nunca vou desacreditar de Deus. E eu me apeguei assim muito forte com ele, sabe, com tudo que eu acredito. Eu falei, ó, se não for traz meu filho, que eu não aguento mais. Nessas alturas eu já tinha perdido 8 quilos, porque eu não dormia.
Eu imagino que ali Meu parou negócio tudo. era café. A sua vida parou naquele Parou. Eu naqueles falei, eu não 25 vou dias. trabalhar. Eu falei, enquanto meu filho não vir, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Eu quero meu filho de volta. Foi a primeira férias forçada dentro de uma situação muito trágica. Essa é a Foi. verdade. Só que assim, dentro de mim, eu sabia que meu filho estava vivo e que ele ia vir. Sabe? Eu sempre fui a pessoa que ele ia. Eu falei, meu filho vai vir. Dentro de mim, as pessoas, tá, mas eu falei, eu ficava na minha. E eu tentava segurar o máximo que eu podia eles na linha. O máximo que eu podia, eu segurava eles. Resumindo, nessas alturas que eles passaram os 13 dias sem contato, um deles morreu. Que era o que me ligava. Que negociava. Que foi morto na 25. Eles foram fazer um assalto e acabou morrendo. Aí eles tinham que ter outra pessoa para entrar em contato comigo. Entendi. Quando entrou a outra pessoa, já estranhei. Eu falei, não é a mesma pessoa. Pelo jeito dele me tratar. Muito acelerado, muito nervoso. Sabe? Eu só sei que, resumindo toda a história, para não ficar muito longa. Aí eu fui e falei para os policiais, falei, eu não aguento mais. Ele falou, Célia, a gente vai trazer seu filho. Eu digo, eu sei que vai. Aí quando foi um belo dia, sabe assim, quando chegou nos 33 dias, eu falei, se meu filho não vir nos 21, nos 14 ele vai vir no 21, se não vir no 21, ele vai vir na idade de Cristo. E eu tinha isso comigo. Aí quando foi numa segunda-feira, o policial, eu chorei à noite, numa terça, foi na segunda, na terça, chorei, eu não sabia que meu telefone estava grampeado, eu não tinha noção. A senhora não sabia o que estava acontecendo, porque eles já estavam ali monitorando a senhora. Escutando, eles me deram um gravadorzinho só para, sabe, quando ele ligar, você grava. Sim. Só que mas não, já estava sendo gravado, estava monitorado. Tava tudo gravado, eu não sabia, não tinha nem noção, doutor. Aí eu liguei pra minha irmã, chorei. Falei, mano, eu não aguento mais, sabe? Isso era na terça-feira, sabe? Eu tô, sabe, exausta. Falei, tá na mão de Deus, que seja feita a vontade dele. Perfeito. Quando foi 1h da manhã, um deles me ligaram. Falou, Célia, não, tive uma discussão muito feia, que eu vou expor com a hora que foi. Ele pegou e falou assim, quer saber de uma... Oferece mais tanto. Doutor, quando ele falou aquilo, eu falei... Isso o marido da senhora na época. Isso. Eu falei, o quê que você falou? O meu filho vale isso pra você? Aí peguei uma discussão muito feia. Eu falei pra minha irmã no telefone, falei, olha, quando acabar tudo isso aqui, eu sei que meu casamento também vai junto. Porque eu sou mais uma decisão forte dentro de uma situação horrível, porque vocês imaginam, o seu filho está sequestrado, passado já quase 30 dias de um sequestro, onde você despendeu valores, foi contra a orientação de quem está habituado com isso e ainda tem um problema dentro do relacionamento. Aí eles optaram que não queria falar mais comigo, que queria falar com o pai do meu filho. Aí o pai do meu filho vai e coloca, diga, se você quiser, e se não, doutor. Aí eles foram para meu filho no outro dia e falaram, seu pai é pior que sua mãe. Ele não lhe ama e ele não tá nem aí. Sabia que ele botou tanto por a sua vida? Se quiser, se não, faça o que quiser. E aí começou aquele jogo psicológico ali. Nossa, com o menino lá, né? Meu filho. E eu também, na hora, nossa senhora, quando ele desligou o telefone, doutor, nossa, fui pra cima dele com tudo. Eu falei, cara, eu juro pela minha vida. Falei, acabou isso aqui, acabou meu casamento com você. Aí chorei, liguei pra minha irmã, desabafei, chorei. Só que eu não sabia que os policiais estavam ouvindo tudo. Na minha cabeça, nem imaginava. Aí, na hora, o policial falou assim, Célia, toma um banho e vai dormir. Isso era numa terça-feira. Que amanhã você vai ter novidades boas. Só isso que eu peço. Eu sei que você já sofreu muito por hoje. Aí eu fui dormir. Quando foi 5h30 da manhã, meu telefone tocou. Aí eu falei, não é eles. Eu já pensei dentro de mim. Eles acharam meu filho. O nome dela é até Marcelo. O policial aí falou, Célia, eu tô com o seu filho. Olha que notícia maravilhosa. Passado um período tão doído, a senhora recebe essa notícia. Foi 5h da manhã. Aí já tava a Record na época, a Band, sabe? Eu sei que na época foi um monte de policial. Cada policial foi para um endereço. Era 9 pessoas que estavam envolvidas. O único que não foi preso foi por causa que é o meu parente. Porque o que eu pensei, a mãe dele tinha problema de coração. Sim. Aí eu falei para os policiais, deixa a minha parente sair, que é casado, o irmão dela é casado com a minha tia, para poder vocês ir. Nessas alturas, ele ouviu o jornal de manhã. Resumindo, ele fugiu. Quando eu cheguei lá na antes-sequestro, que eu vi meu filho, doutor,
Ele saiu de casa sem barba, que eu vi ele magro, sabe? Assim, amarelo. Sabe, assim, foi uma coisa assim que foi muito, sabe? Eu não desejo para meu pior inimigo. Foi muito sofrimento. Imagino que deve ter sido uma situação muito delicada. Foi delicado, foi delicado. Aí, nos 33 dias, certinho, aí eu vim, né, nessa altura, resumindo, foi 8 pessoas presas e ficou um que não foi, que era esse. Que era da família. Tá até hoje na rua. Tá foragido até hoje. Tá condenado. Tá bom, se passaram 12 anos... E nunca mais você não teve contato com ele? Foi embora a mãe, foi embora eles tudo, e eu não tive contato mais. Olha que história de uma pessoa guerreira. Ela vem lá da Bahia, e eu volto a falar isso sempre, porque a gente tem que dar esse início. Passa por tudo isso, constrói uma carreira, constrói um empreendedorismo, assim, na época que não tinha absurdo, consegue sair de uma vida muito humilde para uma vida muito próspera, e aí, por conta de inveja, de pessoas que gostariam de estar no seu lugar, acontece tudo isso. Tudo isso. Passa esse período, se restabelece a ordem e a senhora continua trabalhando. Peguei meu filho, fui viajar, passei mais ou menos 30 dias quando eu retornei, só que tinha muitas pessoas envolvidas, eram umas 15 pessoas, indiretamente e indiretamente. Sim. Uma pessoa me chegou a me procurar, falou assim, olha, Célia, se eu fosse você, eu vendia essa loja e ia embora daqui. Eu falei, não vou fazer isso. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu não fiz nada de errado com ninguém. As pessoas erraram comigo. Então, assim, eu não vou embora daqui. Sim. Eu vou continuar no meu trabalho. Vou ficar mostrando aqui. Firmeza mais uma vez. Mais uma vez. Não mudei também do meu endereço, que ele sabia que ficou na rua. Não mudei. Aí foi para o casamento, que nessa altura já era mesmo. Aí a história veio o casamento, que aí já tinha se indo embora. Tinha ido pro Beleléu. Falei, olha, é o que eu falei. Eu jurei pela minha vida, que quando acabasse tudo isso. Aí não queria aceitar, e foi aquele coisa. Sei que, resumindo, ficamos juntos 29 anos, mas assim, não tinha mais, ficamos quase 5 anos dentro de casa. Mas não deu mais. Não deu mais. Eu me invoquei de novo no meu trabalho, voltei de cabeça erguida. Focou e foi embora. Fui trabalhar de novo, né? E comecei a mexer aí já na parte de... Construção civil. Construção civil. E aí, fazendo um corte, a senhora já está inserida no meio da construção civil, começa ali a se despontar mais uma vez, que tinha esse tino para negócio, se desponta e começa a construir bastante lá no Heliópolis. E o que acontece depois disso? Aí, depois disso, vem a minha outra história. Parte 2. Parte 2. Eu sempre fui uma pessoa assim, doutor, muito correta nas minhas coisas. Correto. Se eu falo para o senhor, quando eu conheci o senhor, você pode ver que em nenhum momento eu faltei com a minha palavra com o senhor. E isso eu posso dizer a vocês, porque a dona Célia, eu já havia explicado isso no começo, ela veio até mim através de um problema, nos conhecemos e ali depois viramos amigos, perfeito? E isso eu tenho total condições de falar. Se a palavra dela é correta, eu posso endossar de todas as formas. Que se teve uma pessoa que foi correta dentro desses meus anos de advocacia, foi a dona Célia. Então, aí comecei a mexer com a construção civil, trocar, né? Conheci minha outra história, que a senhora entrou. Um belo dia chegou um rapaz que começa a me comprar. Comprar. Chegou comprar a me material dever... de construção. Isso. Chegou a me dever 50 mil, 60 mil. Um belo dia ele chegou e falou para mim, Loira, você não quer trocar material por as casinhas? Falei, demorou. Vamos. Então ele começou a permutar. Pego o material, construo, a gente divide, vai um X pra lá, um X pra cá. Você me dá, digamos, ele pegava o predinho da pessoa, chegava lá, não pagava nada, eu tenho um terreninho na comunidade, ele derrubava aquele barraco, fazia a construção, o primeiro andar e o segundo era do dono do terreninho, aí os outros andar, 5 andar, que fazia de 6 andar, 4 andar era dele, e um andar eu trocava material. Correto. Digamos, 3 casas, 4 casas, 300 mil, cada casa 80 mil, quarto de cozinha. E comecei a falar, fizemos o primeiro negócio, o segundo negócio ele já começou a errar. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa que eu gosto das minhas coisas certas. Correto. Quando ele começa a errar, ele começa a fazer fora do combinado. O combinado. Digamos que eu quero o meu quarto de cozinha com piso tal, com gabinetes, isso. Quando na hora de entrega não tava. Eu falei, fulano, tá errado isso aqui. Olha o que tá aqui no papel.
Aí, para ele colocar, a gente ia para aquelas discussões. Sim. Fiz, acho que uns 4 negócios com ele. Falei, a partir de hoje eu não faço mais negócio com você. Não gosto de pessoas que não honram a palavra. Sim. Algum dos dias, nesses que você fez, algum dia você me pediu material para não entregar? Ele falou, não. Eu falei, então por que toda vez que você me entrega as minhas casas não está do correto que está no papel? Tá faltando aquilo que foi... Eu tenho que discutir com você para poder você colocar. Não quero mais. Tá bom. Deu uma pausa mais ou menos assim de 1 ano, fiz mais negócio com ele. Eu falei, se você quiser comprar material na minha loja, você compra, eu te vendo, mas negócio de trocar, nunca vinha pagar no dia combinado, nunca vinha. Sempre tinha um problema ali. Se ele me pegasse e falasse assim, Célia, eu venho dia 10, não vinha. Meia 15? Não, 20, 25. E eu, né, tá. Aí eu vou e falei, agora eu mesmo vou botar meus pedreiros, vou comprar o terreno e vou fazer, não quero mais ninguém. Mais uma vez, fazendo aquele círculo, aquela situação completa para poder não depender de ninguém. Aí esse menino meu que foi sequestrado, na época ele tinha 20 e poucos anos, acho que era uns 25 anos mais ou menos. Aí eu falei, eu vou comprar um terreno na Rua da Mina e você vai tomar conta desse terreno, vai fazer essa obra. Porque ele ficava na loja comigo, trabalhava comigo. Tá bom, mãe. Eu compro o terreno. Você vê que às vezes as pessoas pensam que no Heliópolis as coisas... Um barraco no Heliópolis hoje chega a ser 500 mil. Nossa. Na época eu paguei 260 mil, 100 metros quadrados. Hoje Porque, lá, a gente falou, é uma cidade, né? Hoje está muito bem valorizado. Comprei. Só que meu filho me conhece uma menina lá da Nordeste. E inventa de ir embora com ela. Resumindo, eu falei... Sobrou. Como que eu vou tomar conta da loja, de aluguel e agora de peão de obra? Quem é que vai dar conta disso? Aí ele surge a história que eu ia passar, porque tem vários, não só ele. Ele corre na frente e me chega lá. Loira, que agora eu mudei, pode pôr no papel uma multa, faça isso, faça aquilo. Aquela mesma pessoa que Aquela mesma pessoa que você pode pôr no papel, tá bom. Você tem certeza? Falei, cara, eu não quero problema. Falei, você sabe que eu sou nervosa, eu sou estourada, eu vou lhe xingar. Tem certeza? Tenho. Me pega, derruba o imóvel, deixa lá, limpa, pega a chave, tá bom. Chegou a epidemia. Ele me pega, me viaja pro Ceará. E deixa a obra lá parada. Quando ele volta, ele tava com 3 obras. Que não era dele, ele tomava tipo assim... Ele começou a fazer outras coisas, ali tudo junto. Sei que ele acabou se embanando. Aí ele virou pra mim e começou. Aí ele tinha feito já o alicerce, e tinha feito o primeiro andar e o segundo. O combinado era o quê? Ó, você só vai pegar fora do nosso combinado, você vai me dar os 2 andares, vai pegar todo o material comigo, a única coisa que você não vai pegar dentro da minha loja é laje e concreto, que eu não trabalho. Correto. E gaiola. Tá bom, combinado. Um belo dia... Ele todo estressado, chegar na cadeia, manda material agora, não sei o que. Eu falei, ué, quer dizer que você passa 2 meses passeando, eu fico aqui trabalhando e agora você chegou assim? A Célia, não tô te entendendo. O que tá acontecendo? Ah, que se você quiser eu entrego sua obra. Eu falei, olha, pra mim eu tô na frase do tanto faz. Se você quiser parar a obra e me entregar, não tem problema. Tá. Aí um dia ele vem, Célia, você não quer fazer um negócio comigo? Você entrega tijolo e eu entrego areia, que eu comprei uma caçamba. Eu falei, não. Vamos continuar no que está no papel. E no que foi falado. Do jeito que está. Tá bom. Aí parou. Parou. Eu digo, alguma coisa me diz que fulano, Júnior não tá pegando areia direto. Tá me trapaceando. Aí a senhora identifica ali que tem um problema, fala, opa, não tá legal com o que a gente conversou, agora vamos fazer diferente. Aí manda um funcionário lá. Eu falei, passa na obra e dá uma olhada se tem areia lá. Por coincidência, quando chega lá, a caçamba tava descarregando dele. Aí deu problema. Deu problema, né, doutor? Como sempre, mandei chamar ele. Falei, ó, você é isso, você é aquilo. Você é um cabra sem vergonha que não honra o que fala, não honra o que assina. Ah, que tudo meu, eu vou entregar a sua obra. Eu falei, não tem problema, mas você sabe que você tem 30% do que você gastou lá, que você vai perder, né? Ele falou, sei, não tem problema nenhum. Eu falei, tá bom, então. Traz todos os rascunhos de nota que você comprou, as lajes, os concreto. E vamos fazer número. E vamos fazer números. Pedreiro que você pagou. Quando ele me chega, doutor, me bota as notas, rascunho, nem nota não era. 130 mil de material.
Falei, você tá doido, moleque? Quando eu mexi com você, pra mim, é a mesma que você tem dado meus filhos. Tem um filho mais velho que você, ele tinha 27 anos. Sim. Você tá doido? Falei, você não gastou 130 mil ali? Só na minha loja você pegou só 55 mil. Se você gastou esse valor aqui, então você já tá errado em tudo. Aí a senhora discute com ele, fala pra ele, ó, aqui não tá certo, o que eu tenho pra acertar com você é isso. É isso. Perfeito. Resumindo, era 90 mil. Quando eu somei tudo, que eu fui atrás era 90 mil. Aí era o combinado, vamos supor, que nem ele, é só dele, a mesma data que eu tinha que dar ele tinha que me dar para me terminar. Então foram fazendo os abatimentos. Aí um belo dele me aparece mais com 2 pessoas junto, que eu tenho para falar, eu não vou pagar, você pode trazer quem você quiser, cara, eu sei. Aí as pessoas que ele trouxe, eu falei, vocês têm noção o que é 15 metros de concreto? De caminhões, aqui 15 caminhões de concreto? Um olhou pro outro, não. Eu falei, pô, vou lhe dar a noção. Vou lhe dizer. Falei, dá para asfaltar daqui até lá na outra esquina. Aí os caras olham um pro outro, aí falou, pô. Já entrou na mentira. Entrou na mentira. Resumindo, ficou ali pelos 90 mil, que era realmente o que ele... Tá. Aí ele falou, Célia, quando você terminar a obra, você paga... Você vai dever... Ele tinha dado um cheque de R$ 9.600. Ele me devia também os material lá da outra obra. Tirou a multa, ficou 50 e pouco, 30% de 90. Correto. Aí ficou 50 e alguma coisa. Ficou lá. Quando você terminar a obra, você paga para ele. Tá bom. Quando foi um belo dia, eu falei, eu não gosto de dever. Nunca gostei, doutor. Não nasci para isso, fico agoniada. Eu vim de um apartamento na praia, que eu mexo também pra lá. Aí falei para ele assim, ele ia passando, né? A gente conversava de boa, sabe? Assim, oi, bom dia, boa tarde. Ficou uma amizade, mas ali estremecida. Já... Estremecida, sem necessidade de fazer negócio junto. Mas não fazia mais negócio juntos, não. Aí eu chamei ele. Eu falei, fulano, é o seguinte, quanto você me dá de desconto para eu pagar seu dinheiro? Porque lá vai demorar. Sim. Falei, eu tô fazendo uns pouquinhos, não fico direto na obra, só quando eu acho pedreiro. Então, assim, não vai ser por agora. Isso era no mês de novembro. Aí eu falei, se você descontar 10 mil, eu te pago o teu dinheiro. Você só me dá um tempinho aí, que eu te pago o seu dinheiro. Aí, você, tá bom. Só que eu vou te pedir um favor. Isso ele falando. Não quero que você fale para ninguém que eu recebi. Porque eu tô meio apertada e eu vou viajar pro Ceará de novo e eu quero esse dinheiro em mão para me trocar de carro novo. Porque ele trocar de carro é igual trocar de roupa. Toda vez que ele ia no Ceará era um carro. Eu vou, né? Tava na minha vantagem. Sim, tá economizando 10 mil reais, não é pouco? Juntei ali uns 10 dias, mais ou menos. Aí chamei, porque eu sempre fui uma pessoa muito discreta. Chamei nunca falar, eu juntei o dinheiro da loja para não ressacar do banco, que foi entrar em dinheiro. Chamei ele no sábado, ele ia passando, eu falei, vem cá, ele veio, eu falei, traz aquele papel lá que tá com você. Como eu não vou falar pra ele, você traz para mim. Ele me devolve o papel, nós sobe no escritório, pago para ele os 46 mil, ela vai embora. Tá bom. Aí você acertou ali. Acabou ali. Acaba tudo, a senhora se resolve com ele, tudo certinho. E aí é onde eu entro. Passado ali praticamente um ano, depois dessa negociação que a dona Célia tinha feito com esse rapaz, esse rapaz, ele falece na rua da minha loja. Da sua loja. Eu lembro que ele estava saindo de casa, do estacionamento, e efetivamente um carro sai de trás de outro carro e vai até ele e acaba baleando ele. Aí é onde entra o senhor. Um belo dia, ele morre lá na minha rua, que nem o senhor falou. Depois de uns 6 meses que ele tinha, 15 dias que ele faleceu, eu tomei um quadro na minha loja que eu nunca tinha tomado na minha vida. Eu cheguei Logo depois que ele faleceu. Nossa, ficaram comigo e eu tinha porte de arma. Ficaram comigo mais ou menos uma hora de relógio. Puxa essa arma para um lado e puxa essa arma para o outro e não saiu o porte dessa arma. Me levaram para 95 DP. Perfeito. Chegou lá, tem onde você treina? Em São Caetano. Foram em São Caetano, com a minha arma lá, e mexe para um lado, mexe para outro. Me devolveram a arma, voltei para casa, tudo bem. Passado uns 5 meses, eu recebo uma intimação. Então, passado um período, a senhora recebe uma intimação do DHPP para me fosse comparecer. Lá para comparecer, e até então não sabia o que estava acontecendo. Aí nessas alturas já tinha visto como é que dizia? Buchicho na comunidade, ali na comunidade. Que não foi eu, porque eu sou muito como é que diz? Ruim, que eu grito, que eu falo, porque na discussão, nós temos uma discussão feia. Então ali o pessoal começou a meio que focar e tentar demonstrar que poderia ser você que teria feito aquilo.
Aí eu fui, não levei advogado, nada. Eu falei, eu não devo. Meu filho falou, mas não é melhor você... Eu digo, eu não devo. Falei, eu vou sozinha. Sim. Quando eu cheguei lá, era meio-dia, eu fui sair às 6 horas da tarde. Aí eles começaram a me fazer umas perguntas, onde eu estava. Fazer um adendo aqui. Você acha que o não ter ido com um advogado... Foi a pior burrice que eu fiz na minha vida. Olha isso. Vocês estão recebendo a informação de uma pessoa que, por ser muito firme em suas colocações, em suas convicções, entendeu? Não devo nada, eu vou lá. Uhum. Só que vocês têm que entender que quando se entra num local onde você não tem habilidade, você precisa de um profissional do seu lado. Foi isso? Isso. Foi a pior burrada que eu fiz na minha vida. Fui, chegou lá, eles me seguraram perguntou tudo, eu respondi tudo. Inclusive, eles perguntou o que eu tinha, se é verdade que eu tinha jurado ele de morte. Não, eu falei, não, eu não jurei ele de morte. Simplesmente, ele teve 2 problemas feios que eu presenciei, que vieram atrás dele da minha loja, e queriam matar ele, justamente por ele ser uma pessoa muito difícil de lidar, de não cumprir o que ele prometia com as pessoas. A palavra dele não era uma palavra Não. com verdade. Ele vendia um peixe e dava outro. Entendi. E eu peguei e falei pra ele, agora eu entendo por que queriam lhe matar. Você devia ter morrido mesmo. Eu vou jogar essa palavra dentro da minha loja e pessoas escutaram no dia da discussão. Isso já estava lá no DHPP, mais ou menos. Mais ou menos. Conduzindo. Me perguntaram, eu falei, é verdade, sim. Falei sim. Você falou por o quê? Essa discussão foi diretamente? Não, eu falei, não foi por telefone. Não foi pessoalmente. Alguém presenciou? Eu falei, não me lembro. Mas eu sei que eu falei isso. Para não declinar quem estava naquele lugar naquele dia. Sim. Aí, né, passou. Tá bom, Célia, você tem uma arma, uma 380? Eu falei, tenho sim. Você tem como me trazer essa arma aqui? Eu falei, ó, doutor, meu filho tá com... Aquela tal que deu lá, né? Tá doente. E tem como eu vir? Isso era na segunda, na quarta-feira? Ele falou, tudo bem, só não mexe no cano da arma. Eu falei, fica despreocupado. Quer ir buscar agora? Ele falou, não. Mas pode trazer, eu confio em você. Então ele pede a arma para demonstrar se a senhora fala que tudo bem, sem problema, pede para que você não mexa nela, talvez para poder adulterar essa arma. Dá fala. E aí você vai lá e entrega essa arma. Entrega essa arma e deixa lá. Deixo lá. E se passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi ainda aconteceu outro problema. O senhor foi advogar lá pro meu parente. E eu falo pro senhor assim, doutor, passa na HPP e me vê o que está acontecendo com a minha arma aqui. Até hoje já tem 6 meses e essa arma não chega. Isso eu me recordo porque foi quando eu comecei a atuar para a senhora Célia. Ela me liga num determinado momento e fala, olha, eu deixei uma arma no DHPP para que fosse investigada alguma coisa, mas eu só estou querendo que ela seja devolvida para mim. Porque não fiz nada. Eu vou até o DHPP, converso com a autoridade competente à época, ele fala, olha, não voltou da perícia ainda, mas quando retornar, eu vou liberar de forma bem tranquila e pacífica, porque, de fato, é isso. E aí se deu essa situação. Passado esse período, eu vou correr um pouco só para a gente entrar nesse assunto. Um determinado dia, eu recebo o telefone dos familiares da dona Célia. E aí, o que aconteceu, dona Célia? Um belo dia, eu tô em casa, minha campainha bate. Falei, nossa, aqui... Falei, o que tá acontecendo? Só que eu já sentia, doutor, dentro de mim, que eu acho que eu falei... Não era uma coisa normal. Não é normal, levantei... Perdeu um monte de rifle na minha cara, arma que eu não sei nem o nome, apesar de eu ser um pouco. Falei, meu Deus, eu falei, a casa caiu, eu falei, não entendi, caiu o quê? Foi você mesmo que matou o cara lá, é sua arma mesmo. Eu falei, impossível. Deus do céu. Aí eu fiquei tranquila. Até ali, então, eu achava que aquilo ali era uma armação para me obrigar a dizer que tinha sido eu. Eu não caí a ficha. Falei, ele falou assim, ó, liga para alguém, pega o telefone aqui, já pegou meus 2 telefones. Você tem mais arma? Eu falei, tenho. Tem um aí, 2 tá no clube. Pegou a outra arma. Tá, foi lá no cofre, peguei, entreguei para ele. Eu falei, tá bom, troca de roupa. Troquei de roupa, sossegada, tranquila, não entrei em desespero. Liguei para meu filho, eu falei, Rony, liga pro doutor que tô indo presa. Deu problema. E eu lembro quando o Rony, que é o filho da dona Célia, me ligou, e eu falei, mas o que aconteceu? Porque eu também não imaginava o que tinha acontecido. Tá do DHPP, eu falei, é a arma? E aí já me veio, porque eu já tinha tomado ciência de todo o inquérito quando estive lá, mas não tinha estudado porque a gente entendia que não ia ter nenhum tipo de problema. E à época, a dona Célia me disse o seguinte, ela só quer a minha arma. Quando eles me ligam, eu vou até a delegacia, a dona Célia já se encontrava acautelada dentro da delegacia e presa temporariamente naquele momento por 30 dias.
Foi, se eu não me engano, foi 30 dias, né? 27 dias. 27 dias, não. A temporada veio de 30 dias, Se eu conseguir prorrogáveis para mais 30 dias. E aí nós começamos a conversar ali, a dona Célia estava em prantos, chorando muito, e sempre bateu o pé. Isso é verdadeiro e tem que ser dito. Não fiz nada. Não fui eu. E eu pegava o depoimento que ela tinha dado sem o advogado presente, e tudo que ela falava, batia. Não tinha nada de errado. Eu me recordo muito bem, porque eu li isso inúmeras vezes. Dona Célia é recolhida para a delegacia do Morumbi, aonde lá poderia ficar presa temporariamente, e eu começo a movimentar o processo para entender o que estava acontecendo. Fizemos algumas visitas lá, né, Dona Célia? E aí, passado esse período, eu tive uma reunião com a família da Dona Célia. E eu me recordo que outros advogados já tinham ido conversar com a Dona Célia também, de renomes, inclusive. E ela vai me dizer o que aconteceu depois disso. Então, aí eu contei a história para o senhor ficou assim, eu falei, doutor, a minha arma nunca saiu do meu poder. Eu sou uma pessoa que o que é meu, dos meus filhos é dos meus filhos. Minha arma nunca saiu do meu cofre. E o senhor vai falar, eu falei, tenho certeza. Aí, foi muito firme quando eu fiz essa colocação. Eu tenho certeza. Eu falei, olha, se o senhor não sei como que o senhor deve... Eu sei que muitas pessoas negam as coisas, mas a minha arma nunca saiu do meu poder. Eu jamais farei isso. Primeiro que eu passei 6 meses para tirar um porte. Eu sei que uma arma é igual às minhas mãos digitais. Não ia dar minha arma jamais para fazer uma coisa dessa. Os questionamentos que eu fiz à dona Célia à época, até para poder, numa breve entrevista, primeiro, eu precisaria saber da verdade. Ela sempre disse a mim, não fui eu. Falei, veja, mas o laudo que veio... A balística da perícia diz que foi uma arma compatível com o assassinato e é a sua, porque era uma 380 e a munição que foi encrostada no carro quando essa pessoa veio a falecer, foi o único projétil que eles conseguiram, era idêntica à da arma da dona Célia. E ali nós começamos a trabalhar. Foi. Aí o doutor veio, eu falei, doutor, contrata um perito. Aí o policial, lembra que o policial falou assim, olha, você não tem pra onde correr. Foi você, sim. Eu falei, não foi. Eu jamais, primeiro, a minha rua é cheia de câmera. A rua é praticamente minha de casa. Então, tem câmera no meio, no começo, no fim. Depois, eu não ia mandar fazer uma coisa com a pessoa e construir prova contra mim mesmo. Não faz sentido. Ainda dá minha arma. E aí eu lembro que depois que nós conversamos com a família da dona Célia, porque ela estava presa naquele episódio ruim, eu vim com... Geralmente, nós fazemos um relatório extenso de todos os processos. E eu sentei com eles, olha, a situação é essa, o que podemos fazer é isso, só que além disso precisamos de um perito, que eu preciso derrubar a perícia que foi feita. E aí depois estive com a dona Célia, conversei com ela, ela disse, eu lembro muito bem dessa forma, ô doutor, já viu um monte de gente aqui, não quero ninguém, eu confio em você, foi. Quero você, então não vou ficar trocando de advogado não, eu confio em você, bateu o meu santo com o do senhor, e é isso, e me deu essa responsabilidade, que era a vida dela que estava em minhas mãos. Foi. E ali começamos a trabalhar. Aí falei para o senhor assim, eu lembro que eu falei assim, olha, doutor, já falaram que é para entrar com não sei o quê, não entre com nada, não jogue carta fora do baralho, vou confiar no senhor, eu sou uma mulher forte, vou aguentar ficar aqui. Eu lembro muito bem disso. Então, faça seu trabalho, confie primeiro em Deus. Foi dessa forma mesmo que ela me falou. Confio em Deus, confio na minha religião e eu sei que eles não vão deixar o senhor falando, vai lhe dar sabedoria e vai me dar força. Então, o resto eu deixo com o senhor. Foi. E foi isso que aconteceu. E depois de 27 dias cravado, eu consigo relaxar a prisão da dona Célia através de um novo laudo que encartamos dentro do processo. Precisamos contratar um perito muito experiente, que tinha habilidade com armas de fogo. Ele ali deu uma aula do que poderia ser feito como prova para se demonstrar que aquela arma era dela. O juiz, muito técnico e muito sábio, né? Temos que também enaltecer isso. Ele friamente despachou, dizendo que relaxaria a prisão, porque entendeu que o laudo colocado por nós como defesa trazia controvérsias ao primeiro. Então, isso já daria base para que ele a soltasse. E isso aconteceu. Passado esse período, né, dona Célia, nós passamos o quê? 2, 3 anos, porque o processo era difícil, muitas pessoas para serem intimadas, e nós viemos trabalhando. E eu lembro que toda vez a dona Célia falava, doutor, não vai acabar isso nunca, eu não consigo ver. Eu lembro, hoje vocês estão vendo a dona Célia aqui, uma outra pessoa, mas nesse período, não sei se ela ficou tão desgastada quanto teve o sequestro do vosso filho, mas eu lembro que foi uma fase muito difícil. Foi difícil porque assim, doutor, a pior coisa da vida, sabe, é você que nem...
eu agradeço a Deus, o Senhor, em tudo que eu acredito. Os juízes, quando eles for promotores, obrigado eles por ter acompanhado direitinho o meu processo, lido e relido a minha vida um pouco. Assim, eles têm que ver um pouco a periferia, porque se eu não tivesse dinheiro para contratar o perito e o senhor, advogado, que nem o senhor, eu hoje estaria presa. Isso eu sou muito sincero a dizer. O custo foi altíssimo, perfeito, não viemos aqui falar de valores, mas quando você, não é que a justiça não funciona. Ela funciona quando você tem bons profissionais ao seu lado. Ela teve condições de contratar um bom profissional de direito, um bom profissional de perícia. Foi. E todos os outros custos que nós tivemos nesse processo para poder fazer com que isso se virasse verdade dentro da ótica dela. E foi por isso que nós conseguimos um resultado maravilhoso. Isso mesmo, doutor. Então, assim, os promotores, advogados, então, assim, eu acho que eles têm principalmente pessoas da comunidade. Eu sei que, assim, sabe, por muito que pareça, tem coisas que as pessoas... eu acho, nessas alturas, eu acho que as pessoas que me pôs ali, os bandidos que eu prendi do meu filho já estão na rua, ficaram 12 anos. Se passaram, ficaram 12 anos, foram condenados 14 anos. Então, assim, eles deram telefonemas dizendo que tinha sido eu. Então, muitas pessoas, eu criei muita inveja, muita raiva da minha pessoa, sabe? Então, assim, eles jogaram e eles foram por ali. Mas nenhum, eu peço juiz, promotores, policiais, assim, não é fácil, assim, às vezes as pessoas acham, hoje eu sou um promotor, sou um delegado, mas eles têm que entender, investigue. Eu creio que o que falta para a maioria desses profissionais é a empatia. É saber que antes da dona Célia estar sendo processada, ela tem uma pessoa, tem uma vida ali, que tem um passado. Tem que se ter essa empatia com as pessoas, porque senão muitos se banalizam. Eu me recordo até hoje que nesse episódio houve algumas situações muito desagradáveis, eu não vou citar nomes aqui, porque eu fiz parte disso, isso pode trazer problema para nós, mas que faltou a empatia dos profissionais. Tantos outros tiveram e muito. Eu me recordo de um escrivão que tocou esse processo, que era um cara muito gentil. Ele entendia o que queria se passar, ele tinha a paciência de colocar, fala o que você quer, coloca dessa forma, e já outros não. Né? E passado quase 3 anos ali, nós fomos para algumas audiências e, pasmem, pessoas que eram para ter ajudado viraram as costas. Pessoas que eram para ter falado só a verdade. Nunca foi pedido a essas pessoas que falassem mentiras. Não. Era só a verdade. E essas pessoas viraram as costas para dona Célia naquela época. E chegando a um ponto, eu lembro que a dona Célia me ligou, doutor, e agora? Depois da última audiência, a dona Célia chegou lá muito acabada, muito ruim fisicamente, porque estava muito triste. Parou-se a vida dela por mais 3 anos. Aqueles 30 dias de sequestro se perdurou 3 anos de quando aconteceu esse fato até quando nós fomos para a última audiência. E na última audiência eu me recordo, quando eu conversei com a dona Célia, eu falei, dona Célia, fique calma, fale só a verdade. Fale tudo que você tenha vontade de falar. Porque o resto, Deus vai nos permitir dar a direção de fazer com que essa audiência seja muito frutífera. Foi isso, né, dona Célia? Foi. Aí o promotor me perguntou, eu falei, posso começar do começo? Eu acho que eu não acabei nem a história toda. E ele falou que estava bom. Eu me recordo que eu questionei as pessoas que lá faziam parte do nosso trabalho. E uma das pessoas que eu mais fui afinco foi o perito. Porque dentro do laudo dele... Foi muito importante para nós. O laudo dele foi muito superficial. Muito superficial. E nós tínhamos um laudo muito robusto, muito técnico. E eu fui questionando, eu estudei aquele trabalho durante muitos anos, foram 3 anos. Então, quando cheguei muito bem preparado. E, basicamente, nós eliminamos o laudo dele ao ponto dele dizer, olha, hoje nem eu acredito que foi ela, porque diante de todas essas informações e tudo que vocês estão me questionando, eu acredito que deveria ter sido feito um novo laudo. E aí o juiz indagou a ele, precisa de um novo laudo? Ele falou, na época eu fiz achando, mas agora eu já não sei. E passado alguns dias, eu me recordo que eu recebi a decisão do promotor de justiça pedindo a impronúncia, que nós estávamos fazendo pronúncia ainda, da dona Célia. Eu liguei num sábado, feliz, eu fiquei mais feliz que todo mundo. Falei, dona Célia, dá uma olhada. Ela, o que aconteceu? Eu falei, a senhora está sendo impronunciada. Se o Ministério Público está pedindo isso, acabou. E aí foi um alívio. Foi um alívio, foi uma coisa maravilhosa. Porque assim, você está na rua, ao mesmo tempo você não está. Exato. Você está presa dentro dos seus sentimentos. Que é uma coisa assim, o que mais dói é os comentários que as pessoas não sabem, sabe? Saiu porque deu 2 milhões, 3 milhões pro juiz, para não sei para quem. Então, mal sabem eles a dificuldade que foi pra gente fazer com que isso acontecesse. Então, são comentários infelizes, sabe? Assim, que você para assim para pensar, sabe? Você fica olhando assim, sabe? Assim, sei que assim, eu tô tentando repor a minha vida, mas assim, não é fácil. Passado esse período, o juiz sentencia.
eu mando a sentença para dona Célia, falando, Célia, acabou. Pesadelo. Acabou o pesadelo, viva, se arruma, faça o que a senhora gosta. Que não tinha mais Não vontade. tinha mais vida. Depois fomos lá, retiramos as armas dela que estavam apreendidas, foi entregue Celulares. em mãos, eram os celulares, tudo foi devolvido. E a dignidade dessa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo foi devolvida. Eu sempre falo assim, doutor, se algum dia ele ligar e dizer assim, a Célia tá presa por qualquer outra coisa, roubo, pode ir com 99 e dizer assim, não, colocaram nela, porque não tenho nada contra, cada quem tem sua vida. Sim. Mas eu nunca gostei de coisa errada na minha vida. Vou falar um negócio para a senhora, assim que é um particular muito meu e do meu escritório. Eu disse a todos que trabalham comigo que a dona Célia, a dona Célia com certeza viu. A quem nunca assistiu, tem uma novela na Rede Globo, fez muito sucesso, Rainha da Sucata. Isso. Eu apelidei a dona Célia da Rainha da Sucata, porque ela começou do zero, aonde sem perspectiva alguma. Eu cheguei a entregar Mulher areia, firme. doutor, dentro da favela. Mulher firme, forte, de decisões, que ali ela batia de frente com qualquer um e construiu um império. Império com muito suor. E a Rainha da Sucata, ela falava muito disso. Então, dona Célia, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu, primeiramente, agradeço imensamente a você. E eu sempre falo você, porque ela é tão nova que, às vezes, eu falo senhora pelo respeito que tenho, mas me falta palavras de agradecer a senhora ter vindo contar a tua história aqui. É uma história magnífica, uma história de peso forte. É forte. Né? Eu acredito que hoje eu deixei a senhora falar bastante, que geralmente aqui eu meio que dou uma impedida, porque é o time, mas a história da senhora é magnífica. Eu agradeço a senhora por ter permitido eu fazer parte da vida da senhora como profissional. Me dediquei muito àquela época, né? E as pessoas, você vai levar a dona Célia? Eu falei, vou, ela quer contar a história dela. E a história dela conecta a advocacia na raça, que foi a forma que nós conseguimos e conquistamos aquelas situações, com a história de vida dela. Não é só o período que eu trabalhei. Dona Célia tem uma história de vida muito linda. Então eu agradeço a senhora ter vindo aqui e ter contado e exposto essa sua história a nós. Obrigada, doutor. Eu que agradeço por tudo que o senhor fez também por mim, por acreditar na minha inocência, que no começo foi meio assim. No começo eu não acredito. Vamos fazer um último parágrafo aqui. O advogado criminalista nem sempre ele aceita aquilo que está sendo passado. Ao decorrer da história, a gente consegue maturar isso. No primeiro momento eu não acreditei, no segundo momento eu comecei a acreditar, no terceiro eu acreditei, por isso que eu consegui a sua absolvição. Mais uma vez eu agradeço. Obrigada, doutor. Fique com Deus.